Olá, boa noite. Tudo bom com vocês? Hoje a gente vai estar aqui com uma live que na verdade já era para ter acontecido, mas como na vida a gente sempre tem aqueles desencontros e encontros, né? Então, hoje acontece, vai acontecer. Nossa convidada já chegou e enquanto isso, estou esperando o pessoal entrar. Já já vou chamar ela. Coloca o aviãozinho aí para chamar todo mundo. Boa noite, Geni. Boa noite, Elaine. Tudo bem? Deixa eu ver aqui. Deixa eu fixar o nosso tema. Oi, mãe. Deixa eu fixando aqui, enquanto isso o pessoal vai entrando. Fixado. Vou chamar a nossa convidada, que aí a gente não perde tempo, porque o tempo passa muito rápido. Oi, Lu! Olá, que Boa alegria! Boa noite! noite! Obrigada por ter me achado no meio da pandemia, lá em abril, por ter feito um convite lindo para poder estar atendendo as meninas de forma voluntária. Foi muito Imagina! fofo da sua parte, as meninas participaram, ficaram muito felizes e desde então a gente nunca perdeu o contato, né? Nossa live já Sim, era para ter acontecido, mas pelos encontros e desencontros, que é o nosso tema, né? A gente acabou deixando para depois e nada melhor do sim, que a data certa, no tempo certo, né? E isso aí o nosso mesmo. encontro é hoje. Queria te agradecer, muito obrigada. Bom, acho que todo mundo já me conhece, né? Então, assim, vou deixar para você se apresentar. Fica à vontade e depois a gente começa a nossa conversa, nosso bate-papo super leve, descontraído. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui conversando com você, com essas mulheres incríveis, com histórias tão reais, né? Você e todas elas. Então, muito obrigada. Fico muito honrada de estar aqui. Eu sempre digo que a história de vocês, a vida que vocês levam, me transforma, transforma a minha vida. Então, eu sou muito grata. Então, eu Ah, sou Luciana imagina. Saiter, sou psicóloga, psicóloga clínica, né? Então, atuo em consultório e sou psicóloga hospitalar, também atuo em hospital e oncológico também. Então, eu também tenho especialidade em oncologia. E aí, essa é a minha apresentação. A gente vai se conhecendo aí, quem não me conhece, ao longo da nossa conversa. Você é de onde? Fala aí pro pessoal. Eu sou de Vitória, minha terrinha amada é Vitória, no Espírito Santo, mas fui adotada por Niterói, no Rio de Janeiro, quando fui fazer psicologia e não voltei mais. Então tá pertinho aí da gente, né? Pertinho, entre aspas, mas tá. Sim, sim, sim. Então, assim, eu costumo falar com as meninas que eu não perco muito tempo, porque são vários assuntos para a gente abordar. E aí a gente acaba lá desenvolvendo, né, a conversa, e quando a gente vai ver, o tempo voa. E eu queria agradecer a participação das meninas, elas mandaram bastante pergunta, eu fiquei muito feliz. E eu acho que a gente vai ter muito assunto para render. E queria começar a gente abordando um assunto que muita gente, é mais do senso comum mesmo, né? Que muita gente fala, aquela repressão que se tem, né, dos sentimentos. Hoje a gente vai falar sobre sentimento. Então, o que que você tem a dizer pra gente quando alguém fala assim, nossa, eu tive câncer porque eu me separei do meu marido. Ah, eu tive câncer porque minha filha me abandonou, né? Eu tive câncer por N motivos. O que que você tem a dizer pra gente sobre isso? Esse sentimento realmente é por isso? Será que o câncer se dá por esses sentimentos ou não? Uhum. Então, que lindo começar por isso, né? Porque acho que é o começo de tudo. Quando uma mulher é diagnosticada com câncer, busca uma chave explicativa para dar sentido àquela experiência, né? Então, isso vem da história da medicina. Na história da medicina, toda doença tem uma causalidade.
Então, por exemplo, a pneumonia tem um certo vírus ou bactéria, a COVID é um vírus, então a gente precisa descobrir o vírus para descobrir uma medicação para combater esse vírus. E aí, historicamente, deu-se para o câncer esse certo estatuto de causalidade. Então, diante de uma causa, eu tenho uma consequência. E aí começou-se a dizer, então, que era uma doença misteriosa, contagiosa, que só poderia ser em decorrência da repressão dos sentimentos. Tá? Isso há muitos anos atrás. Hoje a gente sabe que o câncer é uma alteração genética. Né? Essa informação já está disseminada. Né? Uhum. É uma alteração genética em nível celular, né? Que forma o tumor. Então, essa é a causa do câncer, né? E está ligada aos hábitos de vida modernos. Então, se a gente tem uma estatística aí que vocês devem saber muito bem, de mais de 66 mil mulheres que podem vir a ter câncer de mama, são muitas mulheres no Brasil que podem vir a ter, né? Então, acho que o nosso papel também, né, Vanessa, no Outubro Rosa é um pouco desmistificar o câncer, né? Uhum. Então, assim, o câncer não é repressão de sentimentos, porque como viver uma vida sem, em algum momento dela, você não guardar algum sentimento, né, uma tristeza, uma amargura, como as pessoas dizem, né? Não tem como viver uma vida sem em algum momento ter medo ou estar ansioso, ficar inseguro. Esses sentimentos são constitutivos da vida humana, né? Eu acho que também se cada um fosse ser diagnosticado de câncer porque tem algum certo tipo de sentimento, todo mundo tava com câncer, né? Ótimo, perfeito. Muito boa visão. Né? Pensando por esse lado, se a Sim, gente for excelente. pensar assim. Uhum. E aí, queria que você me falasse qual a importância, se tem a importância da psicologia durante o processo do diagnóstico. Recebi meu diagnóstico que eu estou com câncer de mama. É relevante eu procurar uma psicóloga, fazer uma terapia? O quão isso é importante na vida daquela paciente que vai passar por todo aquele processo? Então, Vanessa, já é regulamentado por lei que todos os centros de tratamento oncológico tenham psicólogos. Então, no Rio de Janeiro, todos. Eu conheço, se alguém está no Rio aí não tiver, puxa minha orelha, mas até onde eu sei, estamos fazendo o nosso dever de casa. Então, todo centro de tratamento oncológico tem psicólogo. Significa que a paciente, quando é diagnosticada com câncer de mama, antes dela iniciar o tratamento clínico com quimioterapia, radioterapia, ela vai passar, caso ela queira, obviamente, né? A Uhum. autonomia do sujeito sempre em primeiro lugar, mas essa mulher ela é convidada a passar pelo psicólogo. E, obviamente, né? O psicólogo especialista em oncologia tem uma sacada diferenciada do psicólogo clínico de consultório, por exemplo. Porque nós que temos a especialidade, né, no meu caso, eu fiz a residência no INCA, que é o Instituto Nacional de Referência em Câncer, é um pouco para a gente entender exatamente esses estigmas e metáforas que rondam a experiência do adoecimento oncológico, né? O quanto o câncer ainda, como a gente falou inicialmente, tem ideias muito marcadas, né? De morte, de sofrimento, de contágio, né? E aí, o que fazer diante, né? As mulheres falam, quando eu recebi o diagnóstico de câncer de mama, um buraco se abriu diante de mim. Então, o psicólogo especialista vai ajudando a paciente a bordear esse buraco, porque ele está ali, né? Então, é a partir desse buraco que a gente vai conversar. Então, é muito bom, é muito, muito bacana que a mulher possa ter esse acompanhamento nesse embate inicial, porque aí o momento do diagnóstico gera muito medo, muita insegurança. Então, o psicólogo em oncologia, ele sabe o que é o tratamento oncológico, ele sabe dos efeitos colaterais, né? Por exemplo, eu atendi um paciente, eu tenho no meu consultório recentemente um paciente de câncer de pâncreas que estava fazendo quimioterapia e não estava fazendo ingestão de líquido. E aí ele chega para mim com essa questão no consultório e eu falo e falando com sintomas terríveis pós-quimioterapia,
E eu perguntei, mas e a ingestão de líquido? Não, não tô bebendo água. Eu falei, não, é Nossa. mandatário, tem que beber muita água. E ele tinha passado pela nutricionista. Então, assim, é muita informação. Então, mesmo eu que sou psicóloga, não vou esperar o médico e o nutricionista falarem que a ingestão de água é mandatária numa situação de quimioterapia. Porque eu estive Uhum. lá, eu estudei, eu sei como é, e foi batata. Ele intensificou a ingestão de líquido, de água, né? E aí pronto, ele tocou a vida dele e ontem ele me disse que ele ficou maravilhosamente bem. Um dia depois da quimioterapia, foi trabalhar e tudo. Olha que beleza, muito legal. E você acha que os sentimentos, seja ele qual for, eles podem abalar a gente emocionalmente? Eles têm esse poder? Sim, sim, né? Falamos também, né? O medo, a insegurança, a ansiedade são constitutivos, né? Se a gente pensar no medo, o medo nos defende, né? É por ter medo de ser atropelado que a gente para no sinal vermelho, né? E é Verdade. pelo, né? E é pelo medo do motorista de nos atropelar que ele também para. Então, assim, estamos com medo, ainda que não pensemos sobre isso, mas quando é que abala, né? Quando é que, ao abalar, a mulher precisa ter atenção, né? Quando esse medo paralisa, né? Quando essa ansiedade torna a mulher sem dormir, né? Sem conseguir fazer coisas que ela fazia no dia a dia. Então, abala, pode abalar muito. Então, o medo, né, a angústia, a ansiedade, todas as mulheres vão sentir. É esperado que Uhum. sinta. Porque, veja, é câncer, é um tratamento que é invasivo, pode ser mutilador. Então, é esperado todos esses sentimentos. Mas ele vai abalar a mulher que por algum motivo está fragilizada, está sem uma boa rede de suporte familiar, pode acontecer, né? Acabou de se divorciar, acabou de ter uma grande perda, enfim, abala dependendo da história de cada um. E aí Uhum. falar disso com o psicólogo possibilita dar sobrenome a esses sentimentos, porque o nome já está dado. Eu estou com medo, eu estou com ansiedade, mas ao falar com um especialista, com um psicólogo, eu brinco que é dar um sobrenome. Ou seja, eu estou com medo de, ao sair dessa cirurgia, eu tenha, né, o meu marido não, eu não consigo estar nua diante do meu marido, né? Você falou Uhum. recentemente de sexualidade, né? Então, Sim. é dar um sobrenome para esse medo, né? Ah, eu tô com medo de morrer, né? Todos temos medo de morrer em qualquer circunstância da vida. Então, eu brinco que é isso, né? Dar sobrenome. Ao falar com o É. psicólogo, construir um entendimento do que é esse medo, essa ansiedade que abala tanto. É, você falou de medo, né? Um dos assuntos que surgiu aqui, eu tô com os papéis e com as anotações aqui vendo. Então, assim, um dos assuntos que surgiram foi essa questão do medo. Elas falaram muito do medo em vários sentidos. Eu sou uma que posso falar que o medo eu acho muito difícil, sabe, Lu, alguma paciente oncológica falar que não sente medo em algum momento ou que passou ou que passa. Tipo, no meu caso, não adianta. Eu não tive medo quando. é, assim, quando eu recebi o diagnóstico, é claro que a gente tem aquele medo, né? O medo da morte. Será que a gente vai conseguir? Será que a gente vai sobreviver? Mas depois eu absorvi durante a cirurgia e tudo mais, eu não tive medo. Eu só queria que aquilo dali fosse arrancado de mim. E o meu medo, assim, não é que ele me persegue, mas toda vez que eu vou fazer um exame, por um exemplo, eu tenho aquele medinho, né, do qual vai ser o resultado dessa vez? Será que tá tudo bem? Será que deu alguma coisinha? Aí tem aquele medo de, ai, apareceu um negocinho na outra. Será que é alguma coisa? Então, assim, Uhum. tem esse medo, né? Assim, tem outros tipos de medo também que as meninas relataram, mas essa questão do medo, ela persegue muito as meninas. Eu percebi isso, né? E como que a gente pode, assim, trabalhar isso na nossa cabeça
para essas situações? Uhum. Bom, então, de novo, né? Esse medo é um medo esperado, né? Vamos pensar que antes do diagnóstico do câncer de mama, por exemplo, a mulher tinha a relação com esse corpo como se fosse um corpo silencioso, né? A gente brinca Uhum. assim. Era um corpo silencioso que estava quietinho, aí de repente aparece um nódulo, uma secreção ou uma alteração na forma da mama, na textura. Então, é de se esperar que a mulher se relacione com esse corpo após o diagnóstico de câncer com uma hipervigilância, portanto, o medo, né? Porque a mulher fica, bom, se veio, né? Se o câncer veio pelo motivo que for, agora eu preciso ficar vigiando se ele vai voltar ou não. Não é bem Uhum. assim o sentimento, Isso. Aham. né? É o medo Então, da recidiva, né? tá? O que a gente aconselha numa situação de, de paralisação, né? Se esse medo está te paralisando, se a sociedade está te paralisando, mais uma vez, é bacana conversar com um psicólogo, né? Às vezes com familiar, tem familiares com boa escuta, né? Tem muitos amigos que são coterapeutas, que eu brinco, né? Que funcionam É como verdade. psicólogos. Então, às vezes, um bom café com uma amiga vai aliviar esse medo. Mas veja, se a cada 6 meses vocês precisam fazer exames, tem pacientes que fazem a cada 4, não tem como não ter ansiedade antes do Uhum. exame. Mas há um ponto que ninguém pensa, né? Que a gente vai discutir isso no consultório, nos nossos atendimentos clínicos. Comigo, pelo menos, eu discuto com as pacientes. Você já sabe como é, né? Você já viveu o pior momento, que era o momento do diagnóstico. Nada é mais devastador do que aquele primeiro momento, aquele medo, você mesmo disse, né? Você quer Uhum. acabar com aquilo logo. O primeiro momento, né? A gente diz que é uma ruptura, né? Existe uma mulher antes do diagnóstico, existe uma mulher durante o tratamento e outra completamente transformada depois que o tratamento acaba, não Verdade. é? Uhum. Então, essa mulher transformada, depois que o tratamento acaba, que passa a repensar a vida, as suas relações, é uma mulher que pode continuar sentindo medo, insegurança, angústia, isso é do ser humano, mas o que fazer com isso, né? Que é a sua questão. Esses sentimentos vão existir, mas não percam de vista, mulheres, que vocês sabem, dentro da história do que vocês viveram, como lidar com isso. Eu tenho até alguns depoimentos aqui, eu acho até legal a gente falar, porque esse depoimento aqui pode ser não só da pessoa que escreveu, mas muita gente pode sentir isso, né? A gente falando sobre medo, teve gente que escreveu assim: hoje eu tenho medo da recidiva e de morrer. Tenho meu filho pequeno, mas ainda não terminei de tratar. Tem gente que tem esse medo, né? Porque tem Uhum. a criança pequena ali, ou tem um, ou tem dois filhos, e a pessoa não pensa nem nela mesma, ela pensa no filho, na família que tá ali. Gente, será que meu filho vai ver? Será que eu vou ver meu filho crescer? Né? Uhum. Esse é um dos sentimentos. Outro de medo que teve aqui é que medo, porque eu fiz uma enquetezinha e perguntei, né, para as meninas qual o sentimento que elas tinham, que tipo de sentimento elas tinham durante e até depois do câncer, e aí elas foram me falando. Aí teve uma outra que colocou medo. Depois o medo continua, mas a gente consegue dominar de alguma forma e aí fica algo mais leve, né? O processo vai ficando mais leve. Uhum. Deixa eu ver se tem outro aqui de medo. Tem uma que relatou o medo da morte, né? Na hora do diagnóstico, eu só pensava que iria morrer e hoje, assim, hoje ainda sinto muito medo. Então, assim, com relação ao medo, deixa eu ver, eu acho que de medo é só isso. Sim, de medo é só isso. Com relação ao medo, sabe, eu acho que isso ainda aflige muitas meninas, né? E eu acho que não é pra gente se sentir
anormal, porque isso é normal, não é, Lu? A gente ter esse medo faz parte, porque por tudo que a gente já passou, qualquer coisa, a gente vai ter esse sentimento. É só a gente trabalhar na nossa cabeça e não deixar com que esse medo tome conta da gente de outra forma, né? Sim. Não, um exemplo de como que o medo pode tomar a vida da mulher e deixar, impedir que ela viva, é, diante do medo de que a sua vida finde, ela deixe de aproveitar a vida com o filho que está aqui, né? É para aproveitar, né? Então, o medo pode paralisar nesse sentido, né? Sim, Isso é que é preocupante. Então, quando eu digo que o medo nos preserva, então, quando a gente fica com medo do câncer recidivar, estamos, de alguma maneira, tentando preservar as nossas vidas, né? sim, Vou ficar atenta aos sinais do meu corpo, porque agora eu já vi que o corpo tem movimento, tem barulho, né? Então, eu vou ficar atenta. Mas esse medo é para nos preservar, é para preservar a nossa vida, mas não deve nos paralisar. Então, se eu estou com medo, né? Se a mulher está com medo de mostrar o seu corpo mastectomizado para o seu companheiro, para sua companheira, ao ponto de isso inibir a prática sexual do casal, de repente seria bacana procurar um especialista, um psicólogo especialista em oncologia, alguém com quem ela possa conversar. Então, o medo nos dá uma certa proteção, mas quando ele nos paralisa e nos tira a possibilidade de viver mais do que o câncer em si, veja, né? Então é verdade. nesse momento que as mulheres precisam de procurar ajuda, sim. Eu estava pensando aqui agora, você falando, veio na minha cabeça que também tem o medo, não do paciente oncológico, mas tem o medo do familiar. O familiar que teve a mãe ou a irmã, né, que foi diagnosticada, essa familiar tem o medo de ter a doença Uhum. pela questão de genética, né? E Sim, aí fica aquele medo, gente, minha mãe teve câncer, minha mãe, isso aqui, será que eu vou ter? Aí fica com aquele negócio de qualquer coisinha que aparece, né? A gente tem aquele medo e como que a gente vai lidar com isso? Também tem essa questão, né? sim. Porque assim, o diagnóstico do câncer, né, que é uma doença com todos esses estigmas que a gente já falou, é uma doença que ainda assusta muitas pessoas, né? Uhum, E obviamente, né, Vanessa, existem casos de pessoas que descobrem o câncer muito avançado. Existe, acontece. uhum, uhum. Então, o entorno, né, a família, os amigos, vão se sentir impactados por esse diagnóstico indiretamente, né? A gente brinca nos que é, as pacientes brincam, né? Meus familiares dizem que queriam estar vivendo isso por mim, mas veja, eles estão vivendo sim, mas da maneira deles, né? Sim, E aí, verdade. diante do diagnóstico do câncer, você pode dizer isso melhor do que eu, todo o entorno começa a perceber que o seu corpo também pode ter barulho. E aí, algo que a gente levava com muita tranquilidade no dia a dia, passa, bom, se aconteceu com a Vanessa, que é minha prima, vou ficar de olho, né? Porque a Uhum, vida moderna nos impede de realizarmos prevenção, né? A vida moderna impede a mulher que cuida de tanta gente, cuida de tanta coisa, impede que a mulher faça prevenção, né? verdade. É É. unânime na minha prática clínica escutar de mulheres que não vão a ginecologista, não vão a mastologista, porque não tem tempo, porque cuida de filho, de marido, de companheira, da casa, do trabalho. Né? É verdade. É, vou partir para um outro tema. Eu acho que a gente já falou bastante de medo. Se alguém tiver alguma questão para abordar, pode Uhum. colocar na caixinha de pergunta que no final, sobrando um tempinho, a gente faz o debate aí dessas perguntas que vão ficar aqui na caixinha de perguntas. E também, se não der tempo, depois a gente marca outra, né, Lu? Combinado. Eu recebi um depoimento aqui, que está aqui comigo, e ela fala assim: tá me Tô, ouvindo? pode falar. Tá. Ela fala assim: recebi o diagnóstico bem tranquila e Uhum. o pós se resume numa palavra: ansiedade. Hum.
E aí, assim, na verdade, eu tenho até uma história para contar de ansiedade que eu não sabia o que era a ansiedade. Eu sabia dessa palavra, né? Ah, sou uma pessoa muito ansiosa, porque, né, quero aquilo ali naquele momento, que não sei o quê, sou ansiosa. Mas até que começou a me afetar emocionalmente essa ansiedade, até eu descobrir o que era. Eu fui parar várias vezes no pronto-socorro, porque o poder que essas crises de ansiedade têm, a Sim. gente não faz ideia do que ela pode fazer com a gente, né? O que o nosso emocional faz no nosso corpo, né? Eu sentia, eu vim de uma pancada de acontecimentos, né? Eu fui diagnosticada, passei pela cirurgia, depois minha avó foi diagnosticada, e aí nesse meio termo era eu operando, ela operando, e depois ficou só ela, e aí no final, infelizmente no ano passado ela veio a falecer, e assim que ela faleceu, parece que o corpo, né, deu uma respirada, e aí eu comecei a ter essas coisas, e eu não sabia o que era, meu coração acelerava, eu suava frio, parecia que eu ia morrer, essa é a palavra, parecia que eu ia morrer, e aí cansei de pedir para Pablo, meu esposo, me levar para o pronto-socorro, porque eu não sabia explicar o que eu estava sentindo. E aí, até que eu estava na casa de uma amiga, a Ju, e aí ela falou assim, o que você está tendo é crise de ansiedade e de pânico. E aí ela falou assim, você tem que se controlar, você tem que pensar em outras coisas, você tem que abstrair isso. E aí eu fui tentando me concentrar toda vez que eu tinha essas crises, né? Cheguei a procurar ajuda, mas não rolou, e depois também veio a pandemia, então e eu consegui me controlar, graças a Deus. Graças a Deus passou. E eu queria que você falasse um Percebe? pouquinho disso. Então, percebe o quanto é precioso falar disso, né? Por isso que eu digo, é maravilhoso ir ao psicólogo, mas também é muito bom escutar uma amiga querida, é muito bom escutar um familiar, alguém que é da nossa confiança, né? Uhum. É claro que quando o familiar, o amigo não dá conta, e aí você continua sentindo esses sintomas, aí sim, então procura um psicólogo. Mas eu mesmo, como psicóloga, não abro mão dos meus cafés com as minhas amigas, né? Isso é vital, né? E eu falo mesmo, para quem me procura, vai andar de bicicleta, vai caminhar, vai ver o sol, o mar, o que puder ver, uma pracinha, um quarteirão, um vizinho, enfim. Então, isso que você passou, Vanessa, que lindo você não desqualificar o que você está sentindo. Então, a primeira coisa diante desses sentimentos é não desqualificar, né? O que você viveu é algo como se fosse né, alguma coisa ali interditada, né? Você viveu alguma coisa muito profunda, né? Que era o seu próprio câncer, o câncer da sua avó, a perda da sua avó, né? De alguma maneira, a perda da sua avó te coloca diante da sua própria doença, inevitavelmente, né? Uhum. E aí rebate um certo medo de que aquilo possa te afligir. É... A Cris, amiga querida, muita saudade de tomar café com você. E aí, primeira coisa, não desqualificar esses sentimentos, tá? A ansiedade, ela promove sim, Vanessa, sintomas reais de palpitação, de sudorese, a pessoa fica sem conseguir dormir, muito agitada, sem conseguir fazer suas atividades. Respirar, Exatamente, exatamente. perde o ar, né? Então, essas crises de ansiedade estão muito atreladas ao medo. De novo, o medo, né? Ao medo da morte, ao medo de não estar mais nesta vida, né? Porque quando a gente morre, a gente não sabe exatamente o que vai acontecer, né? Cada crença explica de uma maneira, mas de uma maneira geral é um grande mistério. Mas se pensar não existindo mais na vida do seu marido, da sua mãe, das suas amigas, é algo indizível. Como você disse, eu não sabia dizer o que eu tinha. É indizível, é inominável. Tá? Era muito estranho, porque eu parava no médico. O que você está sentindo? Não sei, não sei.
Era desesperador. Fico rindo agora, mas era muito desesperador. Porque você não saber o que você está sentindo, não saber falar o que você está sentindo, gente, é a pior coisa do mundo, né? Uhum. Mas enfim, vou ler um outro depoimento aqui. E aí, para você falar sobre esse depoimento que a gente recebeu. Ela diz assim: eu não consigo aceitar que em meio ao tratamento o meu marido me abandonou. A gente sabe que isso é um problema que muitas mulheres passam. E assim, como que fica a cabeça dessa mulher que recebeu um diagnóstico, né? E ou durante ou após o tratamento ela foi abandonada. Né? Eu costumo falar com as meninas, até falei com essa pessoa especificamente que me mandou esse depoimento, eu falei assim, meu amor, assim, eu sei que é muito difícil essa situação, mas eu acho que você não foi abandonada. Deus não tira ninguém da nossa vida, Ele livra. Então Ele livrou você de uma pessoa que não merecia. Você não merecia essa pessoa. E eu acho que agora o câncer te mostrou isso. E aí ela começou a conversar comigo, fala que realmente, né? Porque, gente, uma pessoa que abandona a esposa, ou seja, quem for a parceira ou parceiro, nesse momento, é porque não tá ali junto, né? Não tá ali para desabafar. Então, Perfeito, assim, perfeito. o que fazer com a cabecinha dessa pessoa que foi abandonada? Então, você falou uma coisa perfeita, né? A pessoa não está mais ali. Geralmente, né, o homem, a companheira que abandona uma mulher com câncer de mama, né? Já escutei vários casos, né? Me deixou para fazer cirurgia e nunca mais voltou, não deu nem satisfação, né? Saiu de casa, me abandonou com câncer metastático, já escutei de tudo, né? De uma maneira geral, eu não posso ser aqui leviana, eu preciso escutar cada caso, mas de uma maneira geral, o que a gente percebe quando a gente vai escutar essas mulheres é que o casamento já não estava se sustentando cotidianamente, e aí veio uma situação devastadora como o câncer, e a gente já falou aqui, né, eu brinco que eu trago verdades, né? Então, é um tratamento devastador, muitas vezes, que pode mutilar, né? A mulher se vê desfigurada. Então, é uma rotina maçante de exames, de ida aos centros oncológicos, de quimioterapia. A mulher perde o cabelo, fica emagrecida ou fica inchada, né? Ou seja, aquele ano de tratamento é um ano, como você disse, decisivo. E o que a mulher quer é pegar toda a energia possível e focar no tratamento. Então, quem quiser estar com a mulher precisa ir junto. Quem já não estava não vai conseguir seguir, tá? Essa é a tendência. E isso é para qualquer relação, tá? Se a relação com a mãe está estremecida, se com o pai, pode ser que transforme, né? Tem gente que diz assim: ah, o meu casamento estava acabando, eu estava brigada. Já escutei isso, né? De um paciente que estava brigado há 20 anos com um irmão e o câncer era um homem também. E era um câncer de intestino, não lembro exatamente. Também se reataram a relação 20 anos depois em decorrência do câncer. Então o câncer é essa doença que movimenta a vida. Porque, de alguma maneira, ela ainda lembra a morte. Muito. Como você colocou no tema, ele tanto encontra como desencontra, né? Ele vai ao encontro de Exatamente. pessoas, mas também vai ao desencontro, né? Você falou sobre a mulher não conseguir se ver, né? Por causa do tratamento. A gente tem um outro depoimento aqui que eu achei também muito interessante a gente abordar, que ela fala assim: eu sempre penso que eu estou muito bem em relação aos meus sentimentos, mas tem dias que eu me sinto muito inferior a todos e eu só quero ficar no quarto dormindo e eu acabo engordando porque eu como o tempo todo. A famosa ansiedade também, né? Eu acho. Sim, sim. Eu me lembro que você comentou que tinha outra questão de comparação também, não é? Comparando com as mulheres normais, sem Sim, câncer, que sim. são Deixa mais eu ver se eu bonitas, acho aqui. né? Acho que. Ah, esse aqui, ó. É normal se sentir feia, não se sentir mulher, ficar se comparando com outras mulheres que são sadias,
quando você descobre que tem um câncer, eu fiquei muito depressiva, mas depois eu melhorei. Tem esse depoimento também. Uhum. Então, vamos lá, a questão da comparação. Bom, nós funcionamos assim, né, Vanessa? Nos comparando, né? Nós funcionamos olhando a experiência do outro, né? Nós, profissionais da saúde, brincamos que hoje existe um doutor Google. Então, a mulherada, quando recebe o diagnóstico do câncer de mama ou de algum câncer ginecológico, ou qualquer outro câncer que seja, vai no Google, procura a experiência de outras pessoas, né? Então, mulheres estão aí publicizando a sua experiência com a doença de alguma maneira. Então, é natural do ser humano buscar uma chave explicativa, né? Aí a gente volta ao tema inicial, que dê continência para a mulher caminhar. Então, eu quero saber como você, Vanessa, fez para passar pelo seu câncer. Eu quero saber da sua experiência, né? Então, a gente começa a se comparar. Então, é maravilhoso quando a mulher escuta a sua experiência e ela singulariza. Então, olha, isso foi o que a Vanessa viveu. Eu vou viver de acordo com a minha história, com a minha experiência de vida, com os meus valores, com a minha história, o meu sistema familiar e de crenças e tudo mais, né? Então, buscar a experiência das pessoas, sejam as normais sem câncer, sejam as que têm câncer, é bacana, né? Então, se eu olho para você, né? Se você que teve câncer e olha para mim que não tive, e você olha alguma coisa que te chama atenção por algum motivo, sei lá, não sei. Ela faz uma caminhada e eu acho que isso é legal. Não sei. E aquilo fez sentido para você? Bacana. Mas de maneira nenhuma é interessante que a experiência da outra pessoa te deixe refém de você mesma. Né? Então, Verdade. assim, poxa, eu não consigo não consigo usar peruca, ou eu não consigo usar lenço, ou eu não saio maquiada. A mulher precisa, né? Vamos lá, a mulher falou de identidade, né? A mulher precisa se identificar com aquilo que faz sentido para ela. Então, hoje em dia, na nossa sociedade, principalmente a brasileira, em que as mulheres estão desfilando seus biquínis maravilhosos e seus corpos maravilhosos na praia, a mulherada está no sambódromo desfilando. Então, isso é o que nos move. Quando a gente pensa em corpo, a gente pensa nesse corpo malhado da academia, a mulher desfilando no sambódromo, na academia, na praia. Mas quando vem o câncer, isso é incompatível. Entende? Então, sabe o que eu lembrei? Pode terminar. Não, então, a mulher precisa reconfigurar esse pensamento de dizer assim, bom, este corpo aqui agora está com câncer. E como você disse, eu preciso tratá-lo. E aí, por que é bacana ter a ajuda de um psicólogo? Para se reencontrar com esse novo corpo. Que às vezes a mulher não consegue sozinha. E às vezes fica em cima da cama, fica depressiva. Né? Eu já escutei de uma mulher, né? Ela veio falar para mim assim, olha, eu me sinto igual um palhaço. Óbvio, tá inchada, né? Tá diferente de tudo que ela já viu, eu não consigo olhar para minha filha, eu não quero que ela me veja. Então, de novo, né? Quando a parte estética, né? E quando a experiência do outro te deixa mais refém de você mesma do que a doença em si, né? Que não é para deixar refém, vamos lá, a doença não é para deixar refém, mas quando os efeitos da doença deixam a mulher refém, ela precisa de ajuda. Eu tô lendo aqui os comentários, né? Aí a Vivi, que a segundo ato, ponto Vivi, é uma fofa, uma amiga virtual que eu conheci, e a gente sempre se fala, ela tava comentando até o oposto do que a gente estava falando, que depois do câncer ela tipo, passou a se amar mais, ela vai pra praia, ela é mais tectomizada, ela coloca o biquíni, tá na marquinha. E aí Legal. Eu pensei até numa situação que também acho que acaba acontecendo com algumas mulheres que são muito bem resolvidas. Tipo, não tô num relacionamento muito bom, tive câncer, tô bem, chuta o balde, se ama e deixa o marido porque tá vendo que ele não tá ali, não tá mais naquela relação, né? Eu acho que tem esses casos também, são poucos, sim, mas tem. Sim. A gente, prazer, Vivi, já sou também sua amiga virtual. É amiga da Vanessa, ficou minha amiga.
Isso aí. Que bom, Vivi, muito bom saber que você está podendo desfilar o seu corpo. Então é isso, olha o que a Vivi traz, um ponto de tensão. Gente, é o corpo do indivíduo, é a sua singularidade, que tem a marca da sua história, dos seus registros familiares, daquilo que você vive, daquilo que faz sentido para você. Né? E não para agradar o companheiro, e não para agradar a amiga, para agradar outra paciente oncológica, entende? É aquilo que faz sentido, né? Então, Uhum. porque vamos pensar, né? Uma mulher que está com dificuldade de se olhar no espelho, né? Eu já escutei de várias mulheres que tampou o espelho da casa inteira, né? Ninguém pode vir com o espelho, isso é bem comum. Verdade, tem sim. Enquanto a mulher não passar por um processo de compreensão dessa nova realidade, que passa tanto pela compreensão do diagnóstico em si, da doença, quanto da própria parte estética e corporal, fica muito difícil mesmo se relacionar. É. Aí a Ju acabou de entrar. A Ju é a amiga que falou que eu que estava com crise. Ah, muito prazer, Ju, você é maravilhosa, coterapeuta. Tem uma outra coisa aqui também que eu acho muito legal a gente falar, que foi até uma das perguntas das meninas, é a forma como o médico dá o diagnóstico para a gente, que é paciente, se isso pode afetar o nosso emocional, porque tem médico e médicos, né? Tem médico que é humano e tem médico que só quer ali cumprir o papel dele, né? Eu tive a experiência desses dois lados. Minha avó, coitada, ela passou na época por um médico, a gente estava procurando um médico para ela operar, e a gente estava pesquisando, né, médicos, e aí ele, tipo, ela estava com tumor avançado já, e aí, graças a Deus, ela não escutou o que ele falou, sabe, Lu? Mas ele falou assim, era final de ano, e aí a gente estava com pressa para operar ela, porque, né, câncer tem pressa, quanto mais você for rápido, melhor. E ele simplesmente falou assim, vai fazer muita diferença não, o tumor já tá aí, se operar agora ou se operar depois das festas de final do ano, não vai fazer muita diferença. E aí ele estava preocupado com os honorários dele, né? Quanto que ele ia ganhar na cirurgia. Então, assim, tem certas frases que abalam a gente psicologicamente, né? Eu passei por uma que a minha a primeira opinião que eu tive da médica, ela falou assim, isso aí que você tá sentindo não é nada não, você tá neurótica, tá com coisa na cabeça, não tem nada. E eu desconfiada daquele caroço, até que eu provei para ela que era câncer. Então, assim, como que essas frases, né, a conduta dos médicos pode abalar? Será que pode abalar? E isso mexe, pode piorar com o nosso medo de que a doença está avançada demais ou não? Então, esse é sempre um assunto muito delicado, sempre, né? Porque a gente fica aqui, né, querendo apoiar os colegas e ao mesmo tempo fica numa Fica no posição, fogo cruzado. uma posição crítico-reflexiva, mas vamos lá. Eu acho que qualquer fala mal intencionada pode devastar uma mulher, tá? Seja do colega médico, seja da sua De quem mãe, for. do seu pai, do seu irmão, da sua amiga. Então, vamos lá. O que a gente percebe, tá? E eu tenho comentado, né? Comentei sobre isso ontem, né? Estou com um amigo hospitalizado. O que a gente percebe, né? Nessa situação que eu estou vivendo, que um amigo está hospitalizado. Os médicos estão ali todos os dias vivendo aquela mesma situação, né? Então, para eles é corriqueiro, né? Para Rotina, eles, normal. para eles pode ser rotineiro prescrever o adiamento de uma cirurgia. Mas para você que tem uma história com a sua avó, isso não é qualquer coisa, tá? Então, eu acredito que essas frases mal intencionadas, de alguma maneira, devastam a mulher quando aquilo de alguma maneira faz sentido para ela. Seja porque é um médico da família, né? Tem médicos que acompanham muitas pessoas na família e aquela voz se torna autoridade. Então eu acredito que essas falas, elas devastam a mulher quando é uma fala investida de autoridade.
quando é um discurso de autoridade. Aquela mulher confia naquele médico e se ele diz que não é nada, ela vai acreditar. Não foi o seu caso, né? Não. De alguma maneira, você olhou para aquela voz daquela médica e você olhou para o seu caroço e falou, não, eu não vou acreditar nessa voz, você não é autoridade para mim. Né? Então, obviamente, jamais defenderei falas inconvenientes, jamais. Mas a gente precisa pensar, de novo, na experiência subjetiva de cada mulher. Isso é insubstituível, né? Então, tanto olhar para a experiência de outras mulheres, quanto escutar dos médicos ou dos profissionais da saúde, que com todo mundo é assim, né? Paciente metastático, Cris, que entrou aqui agora, maravilhosa, pode dizer, há uma tendência de dizer, ai, câncer dói mesmo, câncer metastático, né? Não tem como não sentir dor. Não, não é para naturalizar a dor. A dor, ela pode acontecer, ela é esperada, mas não é para ficar com dor, ok? A gente pode amenizar, existem remédios. Exatamente. Então, essas falas muito enviesadas, com um discurso muito empoderado, a gente precisa colocá-las em questão sempre. Legal. Também tem um outro assunto aqui que foi, perguntaram se a gente tiver aquele sentimento de religiosidade, de fé, seja qual for a religião da pessoa, se isso ajuda a gente, o nosso emocional, se tem alguma coisa relacionada a isso, né? Um exemplo, eu recebi o diagnóstico, me apeguei à minha fé e fiquei bem. Ou tem gente que não segue nenhuma religião e aí não consegue se firmar, acaba ficando mal. Tem essa relação, existe essa relação que a religiosidade ela pode amenizar o sentimento durante esse processo? Sim. Então, a gente fala, na verdade, em espiritualidade, né? Que vai para além da religião, né? Tem alguém aqui dizendo, fé é tudo. Fé é tudo. O que é isso? É a Aninha, Ana Paula. Legal, Beijo, Aninha. prazer. O que a gente fala em espiritualidade? O que a gente quer dizer com a espiritualidade? É a maneira que a pessoa, diante da vida dela, diante da história de vida dela, ela significa as experiências que ela vive, né? Então, e busca explicar e dar sentido para aquela experiência, ok? Então, a espiritualidade, ela pode ajudar sim e muito, porque acaba dando um conforto e um direcionamento para a pessoa que vive a doença, tá? Assim como, por exemplo, ter uma boa rede de suporte, né? A gente não falou muito da família, mas ter uma... seria o né? próximo passo, aqui, a próxima pergunta. A importância do apoio familiar, de amigos, se isso ajuda. No meu caso, me ajudou muito. Sim, porque é isso, né? Eu acredito que a rede de suporte familiar, né, sendo uma rede possível para a mulher, porque às vezes há famílias e famílias, né? A gente precisa desconstruir essa família margarina que funciona só no programa de televisão, não funciona na vida moderna para todo mundo. Sim. Mas então a família, ela pode estar ali, ó, juntinho, igualzinho à fé, né? Movendo esse sujeito, movendo essa mulher para a vida, para ela continuar. A Cris falou isso muito generosamente comigo uma vez, né? O que dizer a uma mulher que tem câncer? E ela disse assim, um simples estou aqui, né? Olha que generoso poder caminhar junto com essa mulher que adoece no seu corpo de uma doença que é tão socialmente investida de estigmas, né? Então eu acredito que tanto a espiritualidade quanto o apoio familiar são motores que movem a mulher a seguir o seu tratamento, o seu acompanhamento pós-tratamento, a sua vida, que a gente sabe que fica tão atravessada pelos efeitos da doença. Sim, verdade. Ó, as minhas anotações aqui acabaram. Eu sei que eu acho que tem duas perguntinhas aqui na caixa de pergunta.
Aí Uhum. a gente fala sobre esses dois temas que colocaram e aí a gente encerra, porque faltam só 10 minutos. Já tá acabando. Coisa E aí a maravilhosa. gente faz tudo com calma. Bom, a primeira pede para falar sobre o medo, que a gente já falou, né? E a questão da insegurança. Uhum. Como que a insegurança pode afetar o nosso emocional? Uhum. Então, a insegurança é aquele medo, né? Acho que são Muito sinônimos, né? Não sei. aquela insegurança, né? O que que é insegurança, né? Te deixar inseguro, com medo, né? Inevitavelmente. Então, se há insegurança, né? Estou inseguro com o resultado do exame, estou inseguro de ir fazer o exame, estou inseguro da quimioterapia. Tudo isso pode deixar a mulher com muita dificuldade de encarar aquela situação, né? Uhum, No entanto, né, Vanessa, não podemos nos enganar. Não é porque a gente está se sentindo segura que vai ser tudo bacaninha, né? Você sabe disso, né? Mas verdade. então, mas se eu tenho algum nível de insegurança, mas também de crítica, de pensamento, como você falou, né? Sua amiga Ju te deu um sacode e falou: olha para isso, né? Olha para isso que você está sentindo. Então, se a mulher está insegura, mas ela consegue olhar para isso, né? Fazer um movimento de olhar de fora, né? Pensa como Uhum, se a mulher estivesse de fora olhando para aquela situação. O que que é isso que eu tô vivendo aqui? Não, peraí. Será que tem como eu ir para um exame sem me sentir com medo? A gente viu aqui que não tem como. Eu aposto que não uhum. tem como, tá? E todas vão apostar comigo, eu tenho certeza. E a outra, eu vou ter que colocar aqui, vou clicar porque não dá para ver a pergunta toda. Ó, tenho muita dificuldade de contar sobre o meu diagnóstico para outras pessoas. Devo falar mais, né? Será que se a gente falar, a gente vai estar Uhum, amenizando o que tem aqui nas costas? Será que isso uhum. ajuda? Sim. Ó, então, a Cris está falando aqui, né? Não escolhemos ter câncer. Ótimo, é isso. Ninguém escolhe ter doença, ok? Mas a doença é constitutiva do ser humano. Olha o nosso corpo maravilhoso, cheio de células, viva, vital. Pode ter alguma doença. Então, a mulher pode escolher de que maneira ela vai encarar essa situação. Então, respondendo a Rosa, eu acho que era Rosa o nome, né? Deixa eu ver aqui. Oi, tá. Peraí aqui. É Rosa, Rosa. isso. Então, Rosa, você vai falar para quem você quiser, tá? Eu tenho pacientes que optam por não falar com ninguém, tá? Ah, é só a minha filha que vai saber. E às vezes a mulher tem vários filhos e escolhe um. E Acontece. tem gente que já ouvi falar, relato das meninas que guardou para si mesma e não resolveu todo o problema e quando finalizou que falou. Uhum. Conseguiu disfarçar a queda do cabelo com peruca. Tem gente que não conta. Uhum. Eu não consegui, contei para todo mundo, né? Sim. Já fiz até um grupo no WhatsApp para poder não estar falando a mesma coisa. Como é que você tá? Como é que você tá? Já fiz logo um grupo no WhatsApp com todo mundo que me perguntava. E aí, dali eu dava as informações, mas no meu caso, Lu, eu fiz isso porque, na minha concepção, eu acho que quanto mais gente soubesse, mais gente estava orando por mim. Eu pensei por esse lado, Uhum. entendeu? Eu Sim, queria muita mas gente é pedindo isso. pela minha recuperação, tendo ali a fé, né, que tudo Uhum. ia ficar bem. Mas é isso, né, Vanessa? É o que faz sentido. Então, Rosa, se para você faz sentido o silêncio, viver a doença de maneira privada, siga confiando nisso, tá? Não podemos perder de vista que hoje o câncer é uma doença extremamente visibilizada, né? Seja nos jornais, nas revistas e até aqui nas redes sociais, né? Até eu, como profissional, também de alguma maneira, estou visibilizando a doença, não é verdade? Estamos aqui falando nessa live Uhum, só sobre câncer, sobre sim. sentimentos do câncer. Então,
O câncer é uma doença que hoje é falada e estamos querendo mesmo desmistificar o câncer. No entanto, o câncer sempre foi uma doença privada, em que a pessoa não podia falar sobre aquilo porque era contagiosa, porque todo mundo ia ter pena dela, porque todo mundo ia achar que ela ia morrer. Então, cada um vai escolher e vai decidir aquilo que faz sentido, tá? Perfeito. Gente, chegamos ao fim. Eu queria agradecer a todo mundo que participou aqui com vários depoimentos. Fiquei muito feliz que isso contribuiu até para a gente poder estar desenvolvendo, né, de uma forma muito tranquila e verdadeira com os próprios depoimentos mesmo, né? Amém. E aí contribuiu bastante. Quem está aqui também participando agora, muito obrigada. E é isso, muito obrigada. Eu espero que a gente tenha outras oportunidades mais para frente, que a gente nunca perca o contato e conte sempre comigo, viu? Vai ficar salva assim a live, se Deus quiser. Se o Instagram aqui deixar, vai ficar salva. Sempre Muito salvo, bom. sempre coloco lá no canal do YouTube e fica no Instagram também. Tá bom. Eu que agradeço. Mulheres, a gente segue se falando aí pela vida. Me acessem se precisarem seguir nesse bom encontro que a gente teve aqui. Para mim foi maravilhoso. De novo, né? Termino como comecei. Estar aqui para mim é transformador. Como é bom poder escutar a história de vocês. Obrigada pela generosidade de todas que compartilharam suas histórias com a gente. Eu acredito que é isso que nos move na vida, né? Como dissemos, né? Experiências, histórias, né? Então, muito obrigada, Vanessa. Vamos continuar assim, conversando. Obrigada, gente. Ó, grande beijo, viu? Até a Obrigada. próxima. Tchau. Tchau.